Começando mais um Japariba. O Japariba é um podcast que vai trazer histórias e experiências reais de pessoas que estão vivendo aqui no Japão. E no episódio de hoje a gente está com a Lohana Ribeiro, que está no segundo ano do doutorado na Universidade de Tsukuba e no Departamento de Comprehensive Human Science e no Laboratório de Sociologia da Educação. Lohana, muito obrigada por participar desse episódio do podcast do Japariba e vou deixar aqui para você se apresentar para o pessoal. Oi, Lumi, é um prazer poder estar participando, né? Então, meu nome é Lohana Ribeiro, eu sou de Salvador, da Bahia, e eu vim aqui para o Japão, né? Primeiro eu vim quando era adolescente, e depois, agora, essa última vez, eu vim como bolsista Next, eu fiz o mestrado, e depois do mestrado eu fiz extensão, e agora eu tô nesse segundo ano do doutorado. Legal. E você comentou, então, você veio já duas vezes, né? Então, primeiro na adolescência e agora dessa vez que você fez a sua pós-graduação. E fala um pouco pra gente, Lohana, porque aqui às vezes a gente tem uma certa pensamento de que muitas vezes as pessoas quando vêm pra cá por conta da descendência de japonesa, você tem alguma descendência? Como que foi essa sua vinda pro Japão pela primeira vez? E depois a gente comenta da segunda vez também. Então, né, acho que o rosto já dá para dizer, eu não tenho descendência nenhuma, né? Absolutamente, realmente nenhuma. Porém, eu diria que exatamente o meu contato com o Japão, eu diria que é um pouco diferente da maioria das pessoas, né, que não tem descendência. Mas que, sim, é uma pessoa muito importante na minha vida, né, que eu digo que, querendo ou não, ajudou a me criar. Ele era japonês, né, ele nasceu no Brasil, mas os pais vieram pro Japão, ou, vieram do Japão, né, pro Brasil, lá no Paraná. Minha mãe é do Paraná também, apesar de eu ser da Bahia. E lá no Paraná, né, Nihongo foi o primeiro idioma dele, foi através dessa pessoa que eu tive o primeiro contato, né, assim, de ouvir o Nihongo, de ter curiosidade de saber de onde era esse lugar que essa pessoa tinha vindo. Porque eu tinha 8 aninhos, gente, nesse período ainda assim, não sabia nada do que é o Japão, o que que tem lá no Japão. Né, eu até brinco com as pessoas que exatamente assim, hoje, pra mim, eu me tenho que me esforçar muito pra ter acesso à cultura pop japonesa, né? Porque ela não veio naturalmente pra mim. Então, eu conheço a cultura dos velhinhos, né? Séries de velho, música de velho, gente, eu adoro música da época Showa, né? Inca, essas coisas, adoro. Você me perguntar, sabe que é fulano de tal, essa música nova que tá bombando? Eu nunca ouvi na vida. Mas eu tô um pouco mais ou menos assim, Mas sabe? uma Teresa tem, você sabe quem é. Sei. Então, né, assim, de um Kohashi, gente, umas coisas, o Mega Tribe. Aí todo mundo fica assim, nossa. Aí quando eu falo para os japoneses, eles ficam assim, ah, minha avó conhece. Nossa, né? Aí é bem engraçado. Então, assim, através dessa pessoa, esse contato com o Nihongo, eu me aproximei muito da comunidade japonesa lá na Bahia. Não, é uma comunidade relativamente bem pequena que tá lá em Salvador. Então, assim, eu me aproximei no que dava de participar de eventos, né? Fiz muitas amizades lá. Apesar que em Salvador, sendo bem sincera, a comunidade hoje, né, por ser bem pequena, a maioria das pessoas são já pessoas também de mais idade, Uhum. né? E, assim, durante todo esse processo, sempre aumentava a minha curiosidade do Japão. Né? Como eu mencionei anteriormente, essa pessoa que ajudou a me criar, eu cresci vendo as fotos dele de quando ele morou aqui no Japão, né? Porque apesar de ter nascido lá no Brasil e ter ficado um tempo lá, ele decidiu voltar para o Japão, morou vários anos. A família dele, na verdade, o restante dos irmãos decidiram ficar de vez no Japão. Só ele voltou para o Brasil, né? E assim, nesse processo. Basicamente, eu sempre me pegava pensando, nossa, quando eu via as fotos, eu tenho que ir nesse lugar, eu tenho que saber como é, né? Então, assim, foi algo que durante muito tempo foi me acompanhando. Aí, um pouco depois, realmente, eu, na busca, né, por tentar estudar um pouquinho mais Nihongo, foi quando realmente eu comecei a me bater mais um pouco com a cultura pop japonesa. Eu diria que Uhum. ainda assim, não tanto quanto muita gente que conheço, né? A maioria das pessoas que conheço, nossa, realmente sabe muito mais do que eu, né? Mas assim, eu fui à medida que foi dando. E a gente chegou num período, quando a gente estava lá no Brasil, né? Que assim, foi um período que
todas as pessoas que tinham condição mandavam os filhos para fora exatamente para poder tentar uma vida melhor, né? E assim, junto com algumas amigas, a minha mãe queria muito fazer isso. A minha família, né, ela basicamente ela vem toda da Europa, então minha mãe pensou, olha, vai ser uma coisa legal. Vai para lá e busca suas raízes. E eu falava, não quero. Meu lugar não é lá. Minha mãe, como assim seu lugar não é lá? Eu falava, eu quero ir pro Japão. Eu acho que eu tenho que morar lá. E minha mãe simplesmente Nossa, isso de novinha, então. de novinha, e todo mundo achava que era loucura, e todo mundo falou pra minha mãe: Você é muito louca, tu vai mandar sua filha pra lá, quem você conhece lá? Aí minha mãe falou: Não, porque tem a família dessa pessoa, né? Ele é conhecido, se tiver qualquer coisa, a gente tem o contato. Mas, assim, todo mundo falava: É loucura, não vale. E a gente buscou, que todo mundo até brinca, né? E eu nunca parei pra pensar isso. É que eu esqueci o nome, mas sabe aquelas. Tem umas empresas no Brasil que busca gente pra trazer pras fábricas daqui? Ai, sim, as empreiteiras, né? Isso, tem as empreiteiras, né? Então, a gente achou uma pra escola. Nossa, nem sabia que isso existia. Então, deu tão errado que a empresa fechou, tá? Meu Deus. Antes de você vir ou depois? Depois. É porque assim, eu tive uma experiência boa, mas eu ouvi histórias de terror de muitos adolescentes, sabe? Que vieram. E eles Uhum, falaram, a empresa fechou de vez, acabou tudo da empresa, porque realmente, assim, se já dá ruim às vezes com adulto, imagine com adolescente, né? aham. E assim, meio que a ideia quando eu vim foi muito, eu fiz meio que um processo seletivo, né? O processo seletivo da escola lá do Brasil. Essa escola em particular, eu digo, gente, isso não é comum, tá? De jeito nenhum. Essa escola em particular, ela queria muito, muito mesmo se internacionalizar. Tipo assim, queria esse processo internacional. Mas eu fui a primeira aluna estrangeira dessa escola desde que ela abriu. E é uma escola, tipo, do ano de 1700 e pouco. Aqui Então, no Japão mesmo. aqui no Japão, escola pública japonesa, porque é Aham, escola pública, né? Então, assim, foi uma experiência única, mas assim, a ideia toda era que assim, chegando no terceiro ano, eu conseguiria finalizar o terceiro ano e já meio que assim, engatar para a universidade, sabe? Porque se uhum. você não sai de escola japonesa, você não consegue normalmente para a universidade, né? Então foi meio que essa ideia, todo mundo juntou assim na cabeça, vai dar certo. Né? Então, assim, e sendo bem sincera, apesar de eu ser a única aluna estrangeira nessa escola, comparada com o que eu ouço de muitos até Nikkeis, da experiência deles em escola japonesa, gente, eu digo que minha experiência foi um sonho. Meus colegas me abraçaram muito e me ajudassem em aula de Kokugo, né? Eu lá morrendo, galera com super paciência, lendo comigo, me explicando as coisas. Tive muito auxílio para fazer as provas. Foi uma coisa assim surreal de uma experiência maravilhosa. Minhas amigas acreditando, não, vamos para a universidade juntas. Eu tava tipo, adoro seu otimismo, viu? Assim, e até meus professores, sabe? Os meus professores acreditaram muito em mim. O que hoje, trabalhando, às vezes, com alunos estrangeiros em ambiente de escola japonesa, eu percebo que não é comum. Não é comum Sim. mesmo, assim, ter os professores ali ao meu lado falando o que que você quer fazer. E eu até falei com minha professora, né? Nossa, eu gostaria de ser professora. Ela, eu acho que você vai dar uma ótima professora. Já considerou que universidade você quer ir? Eu tô tipo, você acredita mesmo em mim? Não sei, amor. Né? Só que assim. E na verdade, esse foi o motivo até que me levou para minha pesquisa depois. Nesse período, Uhum. eu fiz muito amigos estrangeiros, né? Essa empreiteira de alunos, ela também tentava bastante fazer eventos que juntavam alunos estrangeiros que estavam, né, no sistema. Nesse meio, eu conheci um aluno brasileiro que estava na escola brasileira, porque ele também não, ele disse que não tinha conseguido ficar na escola japonesa, nós viramos muito amigos, né? Nesse processo que nós viramos muito amigos, é, meio que a gente reparou duas coisas, né? A gente brincou. Não importa se você tá na escola pública ou se você tá na escola brasileira. O resultado é, a gente não vai conseguir entrar na universidade, né? Aqui no Japão. Nós dois voltamos pro Brasil para fazer universidade. Isso Né? sendo aluno estrangeiro, você diz. Isso, né? No caso, assim, eu era uma aluna estrangeira em uma escola pública, porque a ideia era, se eu sair de uma escola pública japonesa, eu posso fazer o processo seletivo para a universidade. E ele, saindo de uma escola brasileira,
ele me falou, eu não posso fazer o processo seletivo normal de universidade. Então, meio que a gente reparou que, sendo brasileiro, não importava se você estava ou na pública ou na brasileira, a gente não ia entrar na universidade aqui. Que era o que a gente queria, tanto Uhum, ele quanto eu, sabe? Assim, a família dele toda aqui, ele queria continuar. E eu, na verdade, tinha vindo com esse intuito de meio que ficar de vez e fazer a universidade aqui. E eu reparei o quanto o sistema tava difícil pra gente, sabe? E assim, uhum, eu reparei também o quanto era muito diferente o nível de educação que eu tive na escola japonesa aqui, quanto eu tive lá no Brasil, na minha vida inteira. E assim, eu falo com todo mundo que eu vim de escola particular no Brasil, sabe? Minha vida inteira em escola particular, em escolas muito boas. E eu falo assim, aqui no Japão, que eu vim pra escola pública, né? Que assim, por muita gente, às vezes até mal diz, nossa, tá em escola pública, não sei o que ela fala, gente. O que eu tinha na escola pública aqui, eu não tive em escola particular no Brasil, uhum. sabe? De, assim, oportunidades e até nível de educação, Você né? Mas, pode assim, dar alguns exemplos pra gente sobre isso? Porque às vezes tem muitas pessoas que têm curiosidade de saber como que é uma escola japonesa, mas é muito diferente, né? As aulas, tipo, os clubes e etc, né? eu diria que acho que a maior diferença é exatamente essa, sabe? Os clubes. É a ideia que a escola é um ambiente multidisciplinar. E quando eu falo com a maioria dos meus amigos, gente, eu chegava na escola de manhã, eu saía da escola, tipo, 8 da noite, não entrava na cabeça das pessoas. Como assim, 8 da noite? Quem quer ficar na escola até 8 da noite? Né? E eu falava, gente, é que é mó divertido, porque eu fazia clube, né? Então, assim, eu era do clube de Kyudo, que é o clube de arco e flecha, né? Eu era do Kyudobu. O que pra mim já era uma coisa incrível. Só que, assim, de novo, eu adorava tanto aquela escola e eu tentava fazer amigos com todo mundo, que sempre que eu podia eu tava nos outros clubes. Aí um dia eu tava no clube de rugby, no outro eu tava no clube de orquestra, e depois eu tava no clube de futebol. E aí outro dia que podia eu ia no clube de qualquer coisa, meio que pra interagir com todo mundo, testar coisas diferentes, ter essa participação. Eu também adorava que eu podia encher o saco dos meus professores. Eu sinto que, assim, no Brasil. Professor, para conseguir ganhar dinheiro, é aquele professor que tá em 5 escolas diferentes, dando 1.000 aulas. Então, assim, professor, para tirar uma dúvida, eita, me manda mensagem, me manda e-mail, reza aí pra eu ver. E aqui os professores são dedicados àquela escola. Então, eu conseguia ter tempo com meus professores depois das aulas, porque era muito difícil para mim, né? Eu tinha dificuldade de aprender um conteúdo novo e a dificuldade de aprender aquilo em outro idioma, que não era nem meu primeiro nem meu segundo, era o meu terceiro idioma, Uhum. né? Então, assim, eu ter acesso a esses professores me deu uma perspectiva de educação muito diferente. Tipo, você imagina, no Brasil nunca que eu consegui pegar um professor no horário de almoço, ele basicamente gastar o horário de almoço dele inteiro me ensinando um problema de matemática de uma forma para eu entender, porque eu tava quebrando minha cabeça, porque eu sempre fui ruim em matemática. E eu Uhum. consegui realmente entender o problema depois. Então, assim, e outras coisas que a gente aprendia na escola também, então a gente tem muito kate kyoiku, né? Que é aquela, tipo, educação doméstica, que ensina muito, tipo assim, por exemplo, eu lembro ainda até hoje de uma das aulas, que era, por exemplo, por que você não deve, às vezes, tomar uma medicação com leite ou com suco, porque isso pode cortar o efeito da medicação, como funciona a poluição dos animais, etc., porque às vezes pode comer um peixe que pode estar poluído. E eu reparei, tipo assim, peraí, eu nunca vi isso no Brasil, na minha vida, tipo, nunca. E eu fiquei, que diferente, né? E Até às aí, vezes com 20 e tantos anos a gente nunca ouve falar essas informações. né? E assim, pra mim foi tudo muito diferente, né? Isso aí me deixou muito encabulada. Então, assim, foi uma experiência de escola que eu aprendi muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Também muita perspectiva diferente, sabe? Assim, por exemplo, o Brasil, a gente aprende história da Europa e história do Brasil. Sim, Aqui, a gente aprende muito, por exemplo, história da Ásia. Então, me deu uma perspectiva muito interessante. diferente, sabe? De mundo, de tudo. E eu acho que exatamente eu não teria tido se eu tivesse realmente falado, ah, vou pra Europa, como minha mãe queria, sabe? Uhum, E aí, nessa situação toda, realmente, quando chegou no final, eu percebi que eu não iria passar, né, no processo seletivo da universidade, que não, assim, eu, sabe, simulado? Eu uhum. simplesmente não conseguia passar em nada no simulado, tipo assim, não, nada. E aí, eu falei, olha, eu tenho que aceitar, eu vou ter que voltar pro Brasil para fazer a universidade, né, assim.
E foi ainda. Porque quando eu vim, eu fiquei com uma família, né? Que assim, meio que tem toda também uma história de conexão com eles e tudo mais, que foi uma coisa muito Sim. maravilhosa. Foram pessoas também que me ajudaram muito, né? Assim, no meu processo de crescimento, também acreditaram Uhum. em mim. Ah, então você, tipo, fez homestay? E isso, eu Então fiz um você foi homestay. pra escola e ainda ficou com uma família. Isso, porque quando você é menor de idade, você não pode ficar em dormitório, né? Como você fica na universidade. Porque Ah, a ideia era, entendi. faz o terceiro ano, forma, porque quando você entrar na universidade, você já pode entrar no dorme da universidade, né? A Aham, ideia era essa, que não deu entendi. certo. Só que assim, esse homestay que eu fiz, a família foi tão maravilhosa que eles até falaram: ai, não, se você encontrar uma universidade próxima daqui, quiser passar na universidade, que eu morava em Kyushu, né? Se você Uhum. passar na universidade daqui, se quiser, você pode continuar morando aqui com a gente e tudo mais, sabe? Então, assim, foi uma família espetacular que eu fiquei. Nossa. Ah, então você, desculpa, você ficou um ano então aqui no Eu Japão? fiquei Você um fez ano. até o segundo ano do colegial no Brasil e aí você ia terminar o seu ensino médio aqui no Japão. Isso. Como no Brasil, na verdade, quando a gente começa antes, eu até iniciei o terceiro ano no Brasil, até Ah, da data de vir pra cá. Então foi uma coisa muito engraçada na escola brasileira, quando eu tava aqui, eu comecei o terceiro ano no Brasil, que eu mudei de escola, né? Do segundo pro terceiro eu mudei de escola. Porque meio que minha mãe falou, "Ah, não faz sentido você ficar mais na escola." Só que depois meio que de última hora a gente falou, não, é melhor a gente te matricular de qualquer forma em algum lugar pra contrato tua matrícula. Aí eu matriculei, meio que só que eu cheguei na escola com minha mãe avisando pra todo mundo, então, como é que eu digo isso? Ela vai ficar aqui um tempinho, daqui a pouco ela vai sair, tá? 2 meses. Não, não, eu fiquei até um pouquinho mais, sabe? Acho que eu fiquei 3 meses e meio na Aham, escola brasileira para até sair meu visto, né? Porque eu fiquei esperando sair o entendi. visto. E eu fiquei acho que uns 3 meses e meio na escola aqui, né, no Brasil. E aí eu saí, então todo mundo deu risada, né? Assim, nossa, a turista, literalmente. Só que isso, né? Quando acabou esse meu um ano, eu falei, não dá pra passar na universidade aqui, eu voltei pro Brasil. Só que essa experiência me mudou tanto que eu pensei, poxa, que diferente, sabe? E eu fui Uhum. fazer o bacharelado de Relações Internacionais lá no Brasil. E nesse período que eu tava na universidade, eu me aproximei cada vez mais da comunidade japonesa, sabe? Assim, principalmente da Bahia, mas de novo, como minha mãe, aquela pessoa era do Paraná. O tempo que eu passei também, eu passei um tempo no Paraná, me aproximei também o máximo que eu podia da comunidade japonesa, né, lá no Paraná. Eventos, o que tinha, né, dentro das associações. Mas o final realmente foi assim, na Bahia, a comunidade japonesa da Bahia, que realmente foi a mais próxima de mim, que eu fiz amigos, conhecidos, pessoas incríveis, sabe? E assim, o tempo inteiro eu já sabia que eu queria voltar, né? Porque assim, eu fazer a universidade no Brasil meio que foi a pausa que eu não consegui fazer direto. Então eu já Uhum. sabia que eu queria voltar. Então, assim, todo o meu processo dentro da universidade já foi mirando na minha volta. O meu Nossa, TCC foi sobre o Japão, sabe? Foi, tipo assim, eu fiz a iniciação de científica na minha universidade. Meu artigo de iniciação científica foi exatamente sobre Nikkeis aqui no Japão, né? Questão de tanto para criança quanto para adulto, né? Sobre uma reflexão da revisão de literatura dos Nikkeis aqui no Japão. E aí, o meu TCC também foi sobre a questão de relações internacionais do Japão, né? Então, meio que assim, eu já tinha preparado isso tudo porque eu sabia que eu queria voltar. Na época, eu só não sabia como. Foi meio que eu descobri a bolsa do Next, né? E aí que eu realmente me preparei para fazer o processo seletivo da bolsa do Next. Na verdade, eu não passei na primeira vez, porque eu tentei antes de me formar, né? Porque eles deixam você tentar antes de se uhum. formar. Contanto que quando for para ir, em abril do ano seguinte, você já esteja formado. Como eu não tava para me formar, ainda as coisas estavam meio confusas, não fui aprovada. Mas assim que eu me formei, no mesmo ano, assim, formei em janeiro, peguei o diploma, abri o processo seletivo em maio, eu prestei o processo seletivo do Mex. E aí foi só alegria, né? Porque eu passei. E assim, eu passei exatamente naquele momento, o mestrado, eu decidi pesquisar exatamente sobre essa questão da educação aqui no Japão. O que que tinha de diferente em alguns aspectos dessa educação aqui no Japão. E eu vim para a Universidade de Tsukuba, porque assim, no mestrado, para quem é da área de educação, a Universidade de Tsukuba, acho que a Universidade de Hiroshima são as duas maiores referências aqui no país, sabe?
Em Tsukuba, em particular, tem várias coisas muito específicas. Mas teve uma professora, meu Deus, que anjo essa mulher. Ela também acreditou em mim, quando eu diria assim, nem eu tava muito acreditando, sabe? Porque assim, quem conhece sabe que a bolsa do Max fala assim: não fale com os professores até você ter sido aprovada. Eu não me aguentei. E bem antes da entrevista, viu? Eu só tinha sido aprovada para parte da documentação. Antes da entrevista, eu mandei e-mail para ela. Falei: olha. Eu li isso aqui que você escreveu. Eu tô muito interessada em pesquisar sobre isso. Esse é meu histórico de pesquisa. Tenho isso, aquilo lá. Gente, essa mulher tava de licença maternidade. Eu falei, ela não vai me responder. Pois ela respondeu cada e-mail, tirou tempo para fazer chamada de vídeo comigo quase que semanalmente para falar sobre a pesquisa, etc. E eu falei com ela, olha, eu fiz entrevista, mas eu ainda não sei se eu passei. Ela falou assim para mim, eu sei que você passou. Faz o processo seletivo agora da universidade, como se você já tivesse passado na bolsa, porque se você passar na bolsa, você já chega aqui como aluna integral e a gente já começa a sua pesquisa. Gente, deu a maior Nossa, loucura. Porque, assim, tecnicamente eu tive até que mentir no processo seletivo da universidade. Ela falou, não tem problema, né? Então, assim, foi isso não muito é uma louco. professora, é uma mãe. É uma mãe. Não, ela realmente foi, assim, mãezona, sabe? Mas no meu consulado deu maior BO, porque eles falaram, como assim você foi aprovada pela universidade? Aí eu falei, é porque eu fiz o processo seletivo antes. Aí eles, meu Deus do céu, mas como? Nossa, porque eles estavam pensando que eu tinha aplicado pelo MEC pela universidade. Aí até explicar, não. Ah, Né? Eu tô como se eu já fosse, tipo assim, porque lá eles perguntam o que que você vai ser quando você ingressar. Então não era 100% mentira, né? Eu coloquei uhum, bolsista Next. Só que eu falei com eles, ao invés de pegar aquele um ano de researcher, que é o que a maioria faz, eu não vou mentir, eu me arrependo. Eu digo pra todo mundo que eu vi isso hoje, pegue seu um ano de researcher, vai te salvar muito. Eu uhum. não tive o ano de researcher, né? Porque assim, eu passei na bolsa, eu já tinha sido aprovada no processo seletivo da universidade. Então, eu já cheguei como aluna integral da universidade, ou seja, já cheguei tendo aula, vamos ver pesquisa, Meu vamos Deus. adiantar tudo. Então, assim, eu gostaria muito de ter tido tempo para ter aula mais de Nihongo, ter mais tempo de adaptação, conhecer os laboratórios. Mas, assim, também não me arrependo, porque foi uma pesquisa maravilhosa, né? Tudo que eu consegui fazer junto com a minha orientadora, eu aprendi muita coisa sobre o sistema de educação japonês, várias coisas Hum, como ele funciona, tanto para o bom quanto para o ruim, na verdade, né? Acho que o mestrado também me ajudou muito a ver, digamos, o lado ruim. Não existe lugar perfeito, não existe sistema perfeito para nada. Então me ajudou muito, né, o mestrado para isso. E assim, eu fiquei muito me debatendo, sabe assim, ai, tento doutorado ou vou buscar emprego agora? Só que eu acho também a mesma coisa. Para quem é bolsista Max, eu acho que faz um sentido, às vezes, muito grande em continuar, porque é uma oportunidade que não vem sempre, né? Se sim. você, porque se você vai do mestrado para o doutorado, é meio que uma continuação, você faz uma extensão. Você não tem que fazer um processo seletivo todo de novo, principalmente se você está na mesma universidade. Claro, você vai fazer o processo seletivo para o programa, você faz um mini processo seletivo para continuar ganhando a bolsa. Mas assim, é muito menor e muito menos burocrático que se você fosse, vou acabar o mestrado, vou fazer outra coisa daqui a alguns anos, eu vou tentar o doutorado, sabe? É meio que uma continuação. Você já tá dentro da universidade, você já tá acostumado com o ritmo, né? Todas essas coisas. E meio que foi esse processo do mestrado, né? Só que meio que o que aconteceu logo quando eu fui passar pro doutorado, duas coisas, né? Essa grande orientadora mãe, maravilhosa, gente, eu recomendo essa mulher pra todo mundo. Ela ia entrar de licença maternidade, meio que ela De falou, olha, novo? eu acho de verdade, eu acho que isso é até comum. Eu acho que ela esperou chegar num momento muito bom da carreira dela pra ela falar assim, olha, eu vou ter todos os filhos de uma vez, sabe? Ai, Eu faz acho que sentido, eu acho tá. que ela fez isso, sabe assim, ó, cheguei, fiz, dediquei o tempo pra minha carreira primeiro e agora eu vou ter os filhos que eu quero ter, sabe? Foi tipo realmente assim. E eu Aham. admiro, né, coragem, porque tem um monte de criança em casa, é complicado. Sim, e assim, o quê? 2 anos de diferença, né? Porque tava esperando a Lohana entrar no mestrado e agora esperou pra entrar no doutorado. Então assim, aí eu fui mudar de laboratório, né? O que eu aconselho para todo mundo que querer mudar de laboratório é ter contato com o professor antes. Se você não vai ficar com o mesmo professor, tente conversar com o professor antes. Gente, eu quase morri. Porque essa minha orientadora da época, ela falou: olha,
Não é tão comum os professores pegarem para doutorado uma pessoa assim de última hora. Tente conversar com a sua orientadora primeiro. Né? O meu programa de doutorado na Universidade de Tsukuba tem dois processos seletivos por ano. Tem um em setembro, que tem 12 vagas, e um em janeiro, que tem duas vagas, né? Assim, só que a minha orientadora só me falou que não ia poder ser minha orientadora para o doutorado em junho. E o processo era em setembro, né? E eu falei, e agora? Vou tentar outra professora que é muito alinhada também com o que eu quero. Aí eu entro em contato com essa outra orientadora e ela fala: Quem é você mesmo? E olha que ela me conhecia de uma aula, tá? Mas eu falei: Tá, não lembra de mim. E no contato com ela, eu falei: Olha, eu gostaria muito de ser sua orientanda. Aí ela me joga um balde de água fria. Eu falei: Olha, normalmente eu só pego para doutorado quem foi meu orientando no mestrado. E eu falo: Vixe. Só que assim, ela ainda foi muito compreensiva, sabe? Ela falou o seguinte: Olha. Próximo semestre, participa do meu seminário, veja o que os meus alunos estão fazendo, assista a minha aula, tal. Se você achar que realmente faz sentido para você, a gente continua conversando, debatendo sobre. E se você achar que faz sentido, a gente pode considerar para janeiro. Eu falei, tá bom. Como a minha mãe sempre disse, eu só preciso de uma vaga. E foi basicamente isso, sabe assim? Foi me dedicando para poder mudar de laboratório. Passei em uma das vagas, realmente só precisei de uma, passei em uma das vagas e hoje eu tô fazendo a minha pesquisa. Eu digo que assim, hoje a minha pesquisa reflete exatamente aquela experiência que eu tive lá no ensino médio, que foi sobre o que fazer depois da escola, né? Então assim, Hum. hoje a minha pesquisa é sobre, chama o Youth Participatory Action Research, né? Que é meio que pesquisa-ação com jovens. Ela é basicamente quase toda baseada na ideia de Paulo Freire, né? De você, assim, o pesquisador não ser aquele dono da verdade, mas construir conhecimento e construir um sentido junto com as pessoas com que ele está fazendo aquela pesquisa, que no meu caso são jovens brasileiros na escola aqui. Então, a ideia é da gente fazer essa pesquisação para suporte de carreiras, né? Nessa transição do ensino médio para a sociedade. Porque assim, eu falo que a gente, nós que somos brasileiros, a gente tem meio que assim, a gente tem aquele suporte pingado. Tem uma ONG aqui, tem uma instituição ali, tem uma pessoa lá, cada um faz o que pode. Mas eu digo assim, é muito difícil para uma adolescente que tem que estar em cima de tudo da escola, né? Conteúdo, prova, assunto. Gente, eu digo hoje, a maioria dos alunos que eu trabalho, que eu trabalho junto, eles também trabalham. Eles fazem baito, e não é assim, tipo, tem gente que realmente trabalha um dia na semana. Tem gente que trabalha vários dias na semana, um baito completo, sabe? Então eu falo, como é que uma adolescente que tá se matando na escola, se matando de trabalhar, que também às vezes ajuda em casa, como é que ele vai ter tempo para ainda sair, às vezes realmente procurando onde que tem alguma forma de suporte para ele? Eu falei, gente, isso é um pouco querer demais, né? Do próprio adolescente. E eu pensei assim, olha, se a gente tiver uma coisa enraizada dentro da escola, como os japoneses têm, né? Porque os japoneses têm obrigatoriamente dentro da escola um suporte de carreira, que era exatamente o que a minha professora fazia comigo. O que que você quer fazer? O que que você está interessada? Que universidade você já tem pensado, né? Tipo assim, todo aquele acompanhamento mais individual. E eu pensei assim, olha, se os brasileiros tiverem isso, talvez mude a perspectiva deles de quando sair da escola não ter que ir direto para uma fábrica, sabe? Uhum. Talvez mude a perspectiva deles que talvez dê para fazer alguma outra coisa, seja universidade ou não, sabe? Eu até falo com todo mundo, universidade não é uma fórmula que vai ser para todo mundo. Às vezes tem gente que talvez case melhor com curso técnico, talvez tenha gente que tenha mais interesse até exatamente uma carreira mais artística e uma outra coisa. Mas eu sinto que, assim, seja qual coisa você quiser, elas são adolescentes, gente, eles precisam de suporte. Então, a minha pesquisa hoje é exatamente sobre essa construção de um suporte junto com eles, né? Porque a ideia é que tem que fazer sentido pra eles, não pode só fazer assim, olha, eu sei que eu sou adulta, eu já passei por isso, eu sei o que é melhor pra você, né? A ideia é que eles também possam me dizer o que que faz sentido pra eles, o que que eles querem, e meio que assim, aquela coisa de todo mundo construir junto outros professores, a escola, a família, né? Todo mundo construir essa coisa exatamente para pensar em um futuro melhor.
né? Um futuro Hum. que, se eles quiserem fazer universidade aqui no Japão, eles possam. Se eles quiserem, de fato, fazer no Brasil, que eles tenham toda a orientação para isso. Se eles quiserem um terceiro país, que eles também consigam se organizar para isso, sabe? Então, essa é a minha Sim. pesquisa hoje. Nossa, Lohana, muito interessante isso. E acho que quando você comentou que a sua pesquisa é muito sobre o que fazer quando você sai da escola, do que simplesmente só ir para a faculdade, acho que isso abarca muitas coisas, né? Até porque o que a gente vê muito é as pessoas falarem só, você tem que ir para a faculdade, esse é o único caminho que você tem. Mas acho que é interessante você ter trazido isso na sua pesquisa, né? Até porque acho que é até um termo próprio do japonês, né? Que você, assim, depois que você sai da escola, você meio que sai para a sociedade, isso, assim, né? Então é muito interessante isso. E eu queria até te perguntar, Lohana, nessas duas situações que você veio para o Japão, é, primeiro que você comentou antes, né, que você já tinha uma figura de uma pessoa que viveu no Japão e você sonhava vir para cá. Então, como que foi para você vir para cá pela primeira vez? Quais foram suas impressões? E depois retornando aqui na segunda vez, sendo que você já tinha todo esse objetivo, né? Foi também retorno para um lugar diferente. Então, como foi essa vinda da Lohana adolescente e a vinda da Lohana já na fase adulta? Então, a Lohana adolescente era adolescente, sabe? Então, assim, a família que me acolheu, a gente até brincava, porque era um casal com um filhinho de 3 anos. E realmente, assim, nós Uhum. ficamos absurdamente próximos, que, assim, a própria mãe falava, eu sou sua mãe também, tá? E era muito engraçado, porque o menininho falava pra todo mundo que a família dele é papai e mamãe, e ele tem uma irmã mais velha, Anessan, né? Que Onessan. fofo! Muito fofo. Só que eu acho que o choque na cara das pessoas era impagável quando aparecia eu como Onessan, né? Tipo assim, hã? Ela, tipo, ela é sua irmã. E ele, gente, era muito fofinho, porque ele ficava muito chateado quando alguém falava que eu não era irmã dele, sabe? Tipo, ela não é irmã. Hoje já é adolescente, né? Adolescente sabe como é. Mas quando eu era pequenininho, coisa mais fofa do mundo. Então, assim, quando você é adolescente, você tem adultos pra te ajudar com ir no Shakusho, né? Na prefeitura, toda a burocracia, eles estão ali pra te ajudar. Um processo muito diferente de você ser adulto. Então, por exemplo, você tem todo aquele suporte, né, quando você é mais novo, seja por, né, no caso, essa pessoa do homestay ou sua própria família, se tiver aqui, você tem um sistema de amparo. Então, a coisa que mais me chocou quando eu era adolescente foi até eu me acostumar com onsen, gente. Onsen e sentou, né? Demorou um tempo pra eu me acostumar com essa ideia. E eu digo também, outra coisa que demorou, mas hoje eu amo é futon, gente. Eu sou apaixonada por dormir em futon. Se tem as duas opções, eu sempre vou preferir o futon. Eu amo. Mentira! Seríssimo, eu sou apaixonada. Assim, meu segundo maior choque foi porque, como eu morava no sul de Fukuoka, eu morava no interiorzinho lá de Fukuoka, tá? Então, assim, era bem diferente para as pessoas me verem. Só que eu morei lá em 2015, que foi exatamente durante o grande terremoto de 2015 de Kumamoto, né? E a gente tava Certo! do lado de onde aconteceu tudo, né? Porque foi ali bem na fronteira, a gente morava ali bem na fronteira com Kumamoto. Então, assim, foi meu primeiro terremoto na vida e foi o primeiro grande terremoto na minha vida, né? No sentido de não trem cancelado, de não conseguir ir pra escola, casa destruída, assim, nossa casa, graças a Deus, não teve nada, mas a gente, né, aprender a amarrar, sabe, armário de porta, a gente amarrar o armário para não cair nada, tirar tudo de parede. Durante os dias que teve mais tremores, todo mundo dormiu na sala juntos, meio que assim, já de roupa, preparado se precisasse evacuar, porque a gente morava no segundo andar. Assim, casas de vizinhos e outras pessoas completamente destruídas. Então, esses pais. Eu ficava em casa cuidando do menininho para eles poderem prestar socorro, né? Outras pessoas estar ali no suporte de ajuda, né? Destruição, que eu acho uma coisa muito incrível aqui do Japão, essa sua solidariedade, né? Então, assim, esse foi o primeiro choque muito grande, assim, da minha vida, né? Então, assim, e foi um período que meio que. Minha mãe, claro, entrou em desespero no Brasil, desesperadíssima. Você é minha filha, não saia daí agora. Sabe, esse tipo de coisa. Eu falei, não, tá tudo bem. Tipo, ninguém aqui em casa se machucou, não teve nada.
né? Quando eu vim adulta, meu choque já foi outro. Ó, já tô acostumada com terremoto, um 100, que delícia. Minha Aham. dificuldade foi a burocracia, gente. Eu tive que aprender a usar uma máquina de fax aqui. Simplesmente porque Você ninguém já respondia usou uma e-mail. máquina de fax aqui? Eu já fui mandada a usar uma, mas eu não encontrei, não sabia usar. Falei, não vou usar. Como que foi essa experiência? Gente, foi péssimo, porque assim, eu mandei um monte de e-mail, ninguém respondia os e-mails. E eu falei, gente, qual outra opção antes de ligar? Porque eu falei, ligar lascou. Aí falou, é fax. Porque tinha lugar que não tinha nem telefone exatamente pra ligar, né? Aí, tipo assim, falei, tá. Saí mandando um monte de fax. Incrivelmente, o fax responderam. E a última alternativa foi realmente ligar pra quem não mandou, respondeu nem e-mail, nem um fax. Eu juro, eu mandei tanto fax que eu acostumei, aprendi a mandar máquina. Mas eu tive que pedir pra uma pessoa me ensinar antes, tá? Eu realmente tiveram que me ensinar antes pra eu usar a máquina de fax. E toda a burocracia, sabe? Assim, por trás de realmente resolver toda a burocracia você sozinho. E uma coisa engraçado que eu estava conversando hoje de manhã com um amigo, é que assim, que por mais que você crie amizades e contatos, né, você fala assim, você às vezes nunca pensa na emergência até você ter uma. Eu falei assim, olha, se você amanhã ficar hospitalizado, inconsciente, quem você tem para resolver suas coisas para você e ligar para sua família, para informar a sua família do porquê que você não tá respondendo, não tá falando? Sabe? Eu conversei assim que isso é uma coisa que a gente normalmente não pensa tanto até precisar, né? Eu falei assim, e ninguém planeja um acidente, né? E ninguém planeja ficar inconsciente, né? Então, essas são acho que as dificuldades de adulto. E outra coisa de adulto, né, que também com algumas pessoas aconteceram recentemente, que eu falo assim, é o luto distante de casa. Né? Esse ano, meu avô fez, por exemplo, 88 anos. E eu fui lá pro Brasil, visitei o Brasil exatamente na data de aniversário dele, porque pra mim eu falo assim, olha, se eu continuar morando aqui no Japão, eu tenho que fazer as pazes com a ideia de que bem provável, quando ele falecer, não vou estar lá e eu vou ter uma vida que eu não posso simplesmente falar pra todo mundo, ó, não vou aparecer porque eu tô indo pro Brasil. São 2 dias de viagem, gente. 2 dias pra ir, 2 dias pra voltar. Fora qualquer coisa que você tenha precisar de tempo pra fazer lá, sabe? Então eu acho que quando você é adolescente, você não pensa muito nisso, sabe? Tipo assim, ah, se eu ficar Sim, hospitalizado, se tiver luto. Ainda mais que assim, quando eu fui adolescente, na verdade, eu fiquei hospitalizada. Não é só que assim, eu tinha pessoas pra estar ali comigo, né? Pra fazer o meu new in, pra, tipo assim, tá ali com o médico junto também, meio que ter paciência de explicar tudo, conversar tudo. Hoje, se eu quero ir no médico, eu tô mal, eu vou sozinha, né? E às vezes tem que pensar muito, realmente, vale a pena ir no médico ou será que vale a pena esperar mais um pouco em casa? sim, E a gente sim, decide, sabe? Acho que quando você é adulto, você vai bem menos no médico, que você fica assim. Ai, gente. E eu não sei, Lumi, se você já passou por isso, mas nossa, pra ir no médico aqui, gente, a dor de cabeça não tem um pronto-socorro pra chegar, assim, que marcar na clínica, rezar pra eles terem vaga, pra pra conseguir. estarem aberto naquele dia, naquela hora. E nossa, e aí até o médico que fala inglês, né? Porque eu falo assim, gente, eu até falo Nihongo, mas se eu tiver ali morrendo de dor, desesperada, pra falar, tipo assim, médico, homem, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. E daí eu falar que essa é a prova, que eu fui na clínica, não sei o que eu falei direito, mas assim, eu tava com a situação em que a gente tinha algumas opções. A opção era, olha, você tem um método que é tomar um remédio, esperar pra melhorar, e o segundo método é a gente te cortar agora. E só que eu não sei onde eu me perdi no meio da tradução, porque eu não lembro de ter concordado com ele me cortar, eu só senti o corte. Como E, assim? gente, e uma coisa que as pessoas não sabem é que, assim, dentro da genética dos ocidentais, tem um grupo específico que normalmente são pessoas mais resistentes a analgésico e a anestesia. E por um acaso, a família do meu pai, ele tem essa genética. Ou seja, até no Brasil. Eu preciso de uma dose maior de analgésico e de anestesia, né? Bem maior do que até o brasileiro normal. Maior que o japonês normal nem se fala, gente. Eu tenho que, acho que eu tenho que tomar 6, 7 vezes mais anestesia que o japonês normal. Ninguém avisou esse homem. Meu Porque ele falou, ai, Deus. depois da anestesia você não vai sentir nada. Eu senti tudo. Ah, ai, Tudo. que tristeza.
Só que eu falei, não vou deixar ele achar que brasileira é fraca. Aí, gente, eu mordi assim, eu peguei a toalha, mordi a toalha. E esse homem me cortou e enfiou um monte de gás debaixo da minha pele, tá? Só pra você saber como foi a situação maravilhosa. E aí eu falo assim, gente, isso é muito desesperador quando você é adulto, porque tudo que vai acontecer é sua plena responsabilidade, sabe? De dizer sim, de dizer não, de se preocupar se você está entendendo tudo. Porque se você não entender, a culpa é sua, né? Eu acho que, tipo assim, é sua responsabilidade em qualquer lugar do mundo. Mas em um país em que você tá num idioma completamente diferente, eu sinto que é muito fácil, às vezes você ouve uma coisa e só fala, tipo assim, tô fingindo aqui que entendi só pra gente passar logo esse pedaço. E você concordar com uma coisa nada a ver, tipo esse caso aí, sabe? Porque eu acho que foi Sim. isso que aconteceu. Eu acho que é exatamente essa coisa que não preparam tanto a gente, sabe? E eu acho que por isso também que o Max, no processo seletivo dele, eles se preocupam tanto se você vai continuar até o final ou se você vai desistir no meio do caminho. Porque eu Uhum. acho que como não te preparam para essas realidades da vida de adulto, é muito fácil para você chegar aqui e falar, meu Deus, eu não I didn't sign up for this, sabe? Tipo assim, calma lá. Quero minha mãe, quero minha família, quero meu país, quero minha facilidade. E realmente as pessoas iriam desistir. Eu acho que quem realmente estiver querendo vir pro Japão são realmente coisas, eu falo pra todo mundo. Você toma remédio, se você conseguir traga o suficiente do teu remédio pra pelo menos um ano, porque eu falo que é quando alguém vem visitar ou quando a pessoa consegue visitar de novo o Brasil, traga remédio, gente, porque aqui vai ser um sufoco pra conseguir também, tá? Tudo aqui eu não dá pra conseguir, não dou receita, não tem. Nossa, é porque assim, tem remédio, né? Tem gente que toma remédio que aqui é proibido, né? Que existe uma Uhum. forma que eu soube de conseguir e tal. Mas aí foi a minha. Eu tenho, né? Eu tenho doença de pele crônica. E aí eu fui falar com o médico assim: olha, moço, pelo amor de Deus, eu preciso desse remédio. Meu impacto de choque dele falou assim: ah, não vende esse remédio aqui no Japão, não. Eu falei: como assim não vende esse remédio no Japão? Meu Deus, é proibido. Não, assim, ele me Contrabando. falou que não é proibido. Ele falou assim: não é, não é proibido, mas a gente não vende. Você não vai encontrar isso aqui pra comprar no Japão. Eu falei: como assim, homem? Isso é a única coisa que funciona pra mim. Ele, boa sorte. Tchau. Sim, chocante. São coisas assim que, tipo, vida de imigrante é muito difícil. E numa cultura que eu acho que é totalmente diferente, mesmo que a gente, como você comentou, né, desde criança a gente está sendo influenciado lá no Brasil, vindo aqui, vivendo aqui na pele, é totalmente diferente, né? A gente tem um certo conhecimento de pessoas que são descendentes de japoneses no Brasil. Já mudou muita coisa desde então, assim, né, aqui no Japão. E também, né, cotidiano, eu acho que é tão diferente essas questões de médico, isso que você comentou também, da questão do luto, são coisas assim que realmente, quando a gente tá vivendo, a gente não para pensar até acontecer no dia, né? Mas acho que muito importante pensar não só no contexto do Japão também, né, mas para todo mundo que queira, né, passar um tempo fora e tal. E, Lohana, acho que uma pergunta que eu queria muito fazer é: você quer continuar aqui no Japão? Então, essa pergunta que eu brinco com todo mundo, que me enche de ansiedade, que eu acho que eu recebo no mínimo uma vez na semana. E eu falo assim, gente, uma coisa que eu falo para as pessoas, não existe lugar perfeito, mas o Japão é maravilhoso, a depender do que você gosta. Eu falo com todo mundo, gente, a oportunidade de atividades e coisas que eu tenho para fazer aqui, para uma pessoa como eu adoro arte, cultura e história. A minha segunda formação é em história, né? Então eu falo assim, infelizmente, no Brasil, a gente tem pouquíssimo acesso a certas produções culturais. Eu falo no sentido de conseguir aqui para teatro, conseguir assistir, por exemplo, um kabuki da vida, assistir um balé, orquestra, museus. Nossa, tem museu, tanto museu. É você tá andando, se perder e achar, tipo, um lugar histórico, assim, aqui do Japão. A natureza que eu falo, brinco com todo mundo. O maior perigo aqui da natureza é urso, recentemente. Se não tiver urso, você tá suave, sabe assim, acampar, fazer trilha, conhecer tudo. Transporte público maravilhoso, que eu não tenho carro, então assim. Mas eu falo, gente, eu não me sinto nada limitada, porque eu consigo fazer qualquer coisa. Aí o pessoal ainda brincando, né, porque aqui em Tsukuba leva uma hora pra chegar em Tóquio.
Aí o japonês fala, ai, que tu mora longe. Eu falo, longe? Filho, 1 hora eu levava de Salvador, de onde eu morava, pra onde eu trabalhava. Tá? Então, tipo assim, pra mim isso não é longe. Eu tô indo de um estado a outro em 1 hora. Você tá dizendo que é longe? Não tem como. Né? Então, assim, é muito maravilhoso. Então, sendo bem sincera, do fundo do meu coração, penso que eu gostaria muito. Porém, entram duas coisas que pra mim são muito importantes. A primeira é exatamente um trabalho que me dê férias o suficiente para eu conseguir visitar o Brasil, se eu precisar uma vez por ano, sabe? É, assim, para mim é uma coisa importante. E a segunda, que eu sinto que é uma coisa que as pessoas falam pouco, é como é difícil, às vezes, se relacionar dentro do Japão, como uma mulher estrangeira. Né? Eu falo pra todo mundo, gente, meu sonho, eu quero muito casar, eu quero ter filho. Só que eu falo assim, morando aqui no Japão, isso tem se provado mais difícil do que parece. Porque eu falei, olha, eu tô aqui, nessa altura eu já pensei que eu já tá casada, pelo menos, e nem namorada eu tenho. E eu juro, eu brinco com todo mundo que não é nem por falta de tentar, sabe? Que as pessoas, ah, mas você tá fazendo o quê, gente? Eu não tô esperando ninguém bater na minha porta. Eu tento, eu vou pra ambientes, conheço pessoas. E simplesmente eu sinto que é uma coisa, principalmente por causa das diferenças culturais e expectativas sobre o que é um relacionamento, como um Uhum. relacionamento deve ser, como as pessoas se comportam, é muito difícil de dar aquele match real, sabe? De pensar isso aqui vai pra algum lugar. Então eu falo pra todo mundo, olha, se eu achar o amor da minha vida aqui, um emprego bacana, claro que eu vou ficar, gente, não pense duas vezes, não vou pensar duas vezes. Mas se eu chegar no perto, eu tá ali pra me formar, achar que eu não tenho ninguém assim especial pra mim aqui e que eu não tô achando assim um emprego, daí eu falo assim, nossa, esse é o emprego dos sonhos, eu sinto muito que às vezes eu não tenho muito motivo pra ficar, sabe? Porque Uhum. outra coisa que eu comentei com algumas pessoas é que as minhas amizades aqui, que são maravilhosas, muito importantes, sabe, de se ter, você percebe que elas não são, infelizmente, amizades tão duradouras, no sentido de você falar, daqui a 10 anos eu vou estar saindo pro rolê com você, Lume. É muito aquela coisa, tipo assim, ninguém sabe quem vai ficar, quem vai embora, quem vai pra Sim, outro lugar. Então, meio que assim, você aproveita enquanto dá com aquelas pessoas que são normalmente maravilhosas. Mas é pensar que talvez daqui a 3, 4 anos, se você ficar, aquelas pessoas não vão estar mais ali. E você vai ter que sempre estar naquele ciclo de fazendo novas amizades, sabe? Então, pra mim isso também é uma coisa muito importante, né? Assim, se as estrelas se alinharem, eu fico, porque a vida né? aqui, pra mim, é maravilhosa. A sensação de segurança, de ter atividades pra fazer, de ter uma natureza deslumbrante, é impagável, sabe? Mas infelizmente, se chegar lá no final, eu me formo em março de 2028. Se a gente chegar lá pra esse período e falar assim, olha, gente, tô solteira, sozinha, mas amigos meus foram embora. E os únicos trabalhos estão me oferecendo 10 dias de férias por ano. Sinto muito, eu vou ser forçada a ir embora. Sim. Nossa, acho que é total uma coisa que ninguém fala, né? Porque. E acho que é muito legal que você tenha seus objetivos bem claros, assim, porque é muito difícil. Essas partes boas que você comentou são muito tentadoras. Mas se você não tem um objetivo traçado, depois de um tempo você já quer largar de mão e você já tá no meio de um relacionamento, ou você já tá no meio de um trabalho, e aí é tudo muito difícil, né? Acho que é bom ter esses objetivos já bem claros, assim, de é assim que eu quero ou não é assim. E, Lohana, acho que a gente está encaminhando para o final aqui, e aqui no Japariba, nesses últimos minutos, a gente sempre pede para o convidado falar um pouco, uma mensagem para os nossos ouvintes. No Japariba, a gente tem um lema de que o Japão é possível. Então, por exemplo, se tiver algum adolescente aqui de qualquer lugar do Brasil escutando a gente, ou até mesmo alguém já querendo tentar a vida aqui no Japão, qual é a mensagem que a Lohana deixaria? Que o Japão é com certeza possível. E você não precisa ter um tipo de vida aqui, gente. É o que eu falo que eu adoro do Japão. O que você gostar, o que você for sua vibe, você vai encontrar aqui. Sabe, seja se você é um adolescente, é possível vir pela Bolsa Next para fazer graduação, fazer ser mais velho já um mestrado, um doutorado. Eu acho que aqui tem muita vaga de emprego, é uma realidade aqui do Japão, né? Sim, tem muitas vagas de empregos também para pessoas, né, qualificadas em diversas áreas, seja na área de comércio, de marketing, de tecnologia, na área de educação. Então, eu diria assim,
O Japão é super possível. E tem tanto assim, você fala, olha, eu gosto de capital, eu quero morar em Tóquio, vai ter muito emprego. Você fala, nossa, eu gosto da vida mais tranquila. Gente, cidade pequena também precisa de gente para trabalhar, ainda mais porque todo mundo sai de lá para Tóquio. Então, às vezes, lá é exatamente onde tem as vagas de trabalho. Sabe, assim, o que você fala assim, o que você gosta de diferente? Você fala, eu gosto de esporte. Você vai encontrar aqui o nicho pra você aqui no Japão. Eu gosto de tecnologia, você vai encontrar. Gosto de cultura pop, você vai encontrar. E eu falo assim, os japoneses, eles são bem difíceis de fazer amizade. Mas assim, aquela Uhum. amizade verdadeira, próxima, bem aconchegante. Mas, gente, de verdade, é um povo que se você fala um tiquinho de japonês, eles já vão estar super felizes em te bem receber, em conversar com você, sabe? Então, assim. É uma experiência muito única. E no final do dia, não é como se quem escolhe vir aqui pro Japão e depois descobre que talvez não é tudo que ela sonhou, não é como se você fosse obrigado realmente a ficar aqui, sabe? Eu digo que você sempre pode voltar para o teu país. Eu acho que é uma experiência que, se a vontade que você tem, vale a pena ter pelo menos uma vez. Porque às vezes realmente você se encontra e fala que é meu lugar. Como eu conheço algumas pessoas que falam que jamais voltariam pro Brasil. E tem gente que vem e fala assim: olha, quer saber? Eu sou brasileiro, eu prefiro estar no meu Brasil, gente, o país vai estar lá, tá? Então, tente, porque nada vai te impedir de tentar, sabe? Assim, pelo menos eu acho que vale a pena. Muito obrigada, Lohana, pelas palavras e também por ter compartilhado um pouco dessa história aqui com a gente. E a gente encerra então mais um episódio de Apariba. Muito obrigada, Lohana. E tchau, tchau, pessoal. Até a Foi um próxima. prazer. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.